Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live semanal do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as segundas-feiras, eu e o Oswaldo, às 19h30, estamos aqui para a gente explicar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Quem não puder assistir no dia, pode entrar no nosso canal aqui, tá bom? Vamos aguardar o Oswaldo entrar, a gente já inicia já. Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar mais uma live aqui. Vamos iniciar com a nossa conta de paz. Sim. Contas de paz. Vamos lá. Mensagem 47. Atitudes. A bagunça afeta muito as pessoas, causando confusão mental e emocional. Um truque legal quando a vida anda confusa é arrumar a casa, os armários, gavetas, a bolsa e os documentos, além de fazer uma faxina que já está sujo. À medida que ordenamos e limpamos os objetos, também colocamos ordem na nossa mente e coração. Pode não resolver o problema, mas dá alívio. Não terminar tarefas é outro escape de energia. Todas as vezes que você vê, por exemplo, aquele trabalho que não concluiu, ele diz inconscientemente: Você não me terminou. Isso gasta uma energia tremenda. Ou você termina, ou livre-se dela e assuma que não vai concluir o trabalho. O importante é tomar uma atitude. O desenvolvimento do autoconhecimento, da disciplina e da determinação fará com que você não invista em projetos que não serão concluídos e que apenas consumirão seu tempo e energia. Bom, que fala de tomar atitudes na vida, né? A gente fala muito de reforma íntima, né? A gente fala muito de evolução espiritual. A gente estuda, né? A gente procura estudar sempre, está sempre estudando, mas às vezes a gente não vai até o final do que aquilo que a gente se propõe a se tornar, né? A gente começa a estudar o Espiritismo, começa a estudar o Evangelho, larga para lá, começa a frequentar um centro espírita, a vida já melhora, você deixa para lá, começa a entender um pouquinho mais sobre Jesus, a coisa já melhora também, e enjoa e deixa para lá, e você nunca conclui os projetos da sua vida, né? Você nunca termina, nunca vai a fundo, né? Fica só no superficial. E aqui também fala, né, de arrumar o local de trabalho, arrumar a sua casa, né? Porque eu mesmo sou uma pessoa bem bagunçada e eu tenho ansiedade, né? Então, quando eu deixo a minha mesa, minhas coisas desarrumadas, aquilo me dá mais ansiedade ainda, que parece que tem um monte de serviço, eu não sei por onde começar. A partir do momento que você organiza, né, sua estação de trabalho, né, mesmo que você vai lavar uma louça, né, se você organizar ali, o prato de um lado, os garfos de outro, deixar tudo arrumadinho, parece que a louça é bem menos serviço, né, do que quando você vê aquela bagunça no final do almoço, né, Oswaldo? Então, a atitude é uma coisa que a gente tem que ir até o fim, né? Tem que tomar a decisão e procurar ir a fundo nos nossos objetivos. Ele fala atitudes, né? E você falou agora aí, né? Ele fala bastante na organização, mas é interessante, né? Ter atitude. Apenas não ter atitude, mas ele fala, né? Sobre bagunça, sobre organização. Em relação ao que ele disse à casa, né? Você disse, eu também sou bem bagunçado de deixar as coisas. Até antes de começar a live aqui, eu tenho a mesinha onde eu faço a live aqui. E durante a semana ficam as coisas que eu deixo aqui: livro Evangelho, livro dos Espíritos, as anotações que eu faço, as pesquisas que eu faço. E quando chega segunda-feira, ela acaba tirando para mim da mesa as coisas que eu tenho para deixar livre para a live. E eu estava procurando alguma coisa antes da live, ela falou: Você consegue focar depois na live com essas coisas aqui bagunçadas? Eu falei: Eu conheço a minha bagunça e sei onde está
cada coisa. Isso não me afeta, porque eu falei para ela, né, eu vou focar na live, não no que está aqui ao lado. E né, é bastante interessante, porque isso aconteceu ainda há pouco, né? E o que vem no Gotas de Paz tem um pouco a ver com isso. Mas, né, como diz, tem pessoas que não conseguem focar em coisas quando tem outras preocupações. No caso que eu estava falando aqui, eu não tenho problema, eu consigo focar aqui e deixar o que está ali para depois. Só que tem pessoas que não conseguem, né? E a gente percebe que com relação à vida, ela é, né, estudo, evangelho. Jesus é mais ou menos assim também. Se eu não esvaziar a minha mente para trabalhar, eu não vou conseguir trabalhar. Se eu levar para minha casa, para o meu trabalho, alguma coisa de casa, eu não consigo trabalhar. Então, a organização da mente é bem parecida com essa organização que você falou. O que eu vou fazer, né? Por exemplo, cozinhar. O que eu preciso hoje para cozinhar? Essa panela, aquela panela, essa faca, esse tempero, né? Vou fazer a carne, ela já está aqui, eu preciso picar ou não. Ou seja, a gente precisaria, né, mais ou menos, de uma ordem para fazer isso. Para não se perder e principalmente, né, eu acho que a nossa vida hoje, né, mais do que antigamente, ela é muito corrida. A gente tem muitas coisas para fazer. A gente tem muita coisa para dar conta. E quanto mais a gente tem coisas a fazer, menos tempo a gente tem. E quando eu não tenho tempo para alguma coisa, mas também estou preocupado com outra, eu não faço nenhum e nem outro. Ele falou bastante, foi falado bastante aqui, né? De não iniciar um trabalho que não se vai terminar. Né? Não se iniciar um projeto se não sabe se vai terminar. Não, seria perda de tempo. Né? A organização e o planejamento, né? Eu tenho um colega que ele fala bastante, ele anota tudo que ele tem que fazer hoje na agenda do celular, utiliza a agenda do celular. E a gente percebe que se a gente não faz isso, a gente fica, você falou, a ansiedade, né? Eu falo assim, eu não tenho essa ansiedade, mas percebo que nós todos temos algum tipo, desse tipo de ansiedade, ou de transtornos, né? A gente percebe que todos nós temos, um de uma forma, outro de outra, mas todos têm. E assim, né, o que a gente percebe é que os coaches que a gente fala, e os próprios, essas pessoas que fazem análise, essas pessoas que fazem a terapia, elas tentam fazer com que as pessoas mostrem o que é que elas fazem e o que tira, talvez, o sossego ou por que não se consegue fazer uma coisa ou outra. As pessoas usam muita palavra que acho que você conhece, acho que você falou da outra vez, a procrastinação, né? Deixar alguma coisa sempre para frente, né? E deixando de fazer. Para juntar, a gente fala sempre, quando vai terminando o ano, de a gente preparar o outro ano, né? Apesar de não existir dois ciclos, um que termina e um que se inicia, a data da mudança do calendário faz com que se termine um ano, né, aparentemente, na folhinha, na contagem do tempo, e se inicie um outro. Né? Mas a gente fala assim, quando a gente prepara e fala assim, o ano que vem, a partir do primeiro dia, eu vou começar, né, a fazer tal coisa, vou fazer dessa forma, quero fazer isso. Se a gente não planejar, a gente acaba fazendo isso, ou procrastinando, ou começando várias coisas ao mesmo tempo e não terminando nenhuma. Esses coaches, né, essas pessoas que ensinam, eles falam assim, né? Coloque prioridades na vida, liste na sua lista de prioridades, mesmo que sejam quantidades, a qual é mesmo a que vai em primeiro, a que vem em segundo, em terceiro,
e inicie uma, depois você vai para outra. E é bastante interessante isso, né? Você inicia uma e não percebe que não vai e vai para outra, você acaba não fazendo isso, né? Nenhuma, nem a outra. Então, a minha ideia, né? Eu falei assim, tem muita gente que faz administração, aprende, né? Planejamento. Hoje tem ferramentas, né, que ajudam as pessoas a utilizar atualmente para trabalho. Mas nós precisamos, na verdade, disso, né? De dividir o dia, né? Nas horas que eu vou utilizar, ter horas certas para deitar e levantar, não levar preocupações para a cama, saber quais são as preocupações da casa e quais são as preocupações do trabalho. E como você, né, acho que você já falou uma outra vez, colocar algumas coisas. Um dia da semana eu vou fazer exercício, ou duas. Uma outra eu vou aprender um curso, ou né, eu me propus esse ano a trabalhar mais coisas do Espiritismo e aprender algumas coisas. E graças a Deus está dando certo. Mas falei, desde acho que um mês antes de terminar o ano, eu já estava programando isso, né? Até o Luciano está aí, né? O Luciano me convidou para ir a uma casa espírita e eu falei para ele no final do ano não conseguiria, mas a partir do começo do ano eu iria. E o primeiro dia do ano que teve atividade lá nessa casa espírita eu comecei a ir, né? Não sendo o dia que eu precise trabalhar, meu compromisso seja de trabalho, eu falei para ele, o meu compromisso é com a casa espírita. Outra coisa que eu tenho é esse estudo e essa live que a gente faz. Então, alguns dias da semana são usados para isso. E eu falei, eu tenho também o meu trabalho e tenho as minhas coisas. O que eu faço? O que eu fiz, né? Organizei. O que eu vou fazer cada dia da semana, né? Um dia de encontro com a família, um dia para assistir, eu gosto de futebol, o dia de assistir o futebol, o dia de ir na casa espírita, o dia de estudar o evangelho, o dia de estudar uma outra coisa. Então a gente precisa, na verdade, disso, né? Então a gente fala assim, organizar. E aqui ele fala assim, organizar a mente. Lógico que a nossa mente bagunçada, a gente não faz nada. Mas se a gente colocar, né? Eu falo assim, eu vou colocar no papel e amanhã cedo ao acordar eu vou olhar na minha agenda, por exemplo, o que eu tenho para fazer nesse dia. Senão eu fico preocupado desde hoje. Eu nem terminei as coisas de hoje, já estou preocupado com amanhã. E aí né, Jesus ele fala, ele tem um ensinamento que ele fala, né, que das coisas de hoje e deixar o que não é de hoje para amanhã. O amanhã ele usa assim, o amanhã a Deus pertence, algumas pessoas falam. Por que eu vou me preocupar de antecipação se o dia de amanhã não chegou? Se eu tenho ele na agenda, por exemplo, eu tenho que ir no médico. Se eu ficar preocupado desde hoje que eu vou no médico, amanhã, né, eu acabo não dormindo e não fazendo. Eu posso amanhã, coloco, né, por exemplo, o despertador, né, o alarme do celular para tocar. Assim que ele tocar, eu abro a agenda, seja do celular, seja em papel, e olho o que eu tenho para fazer hoje. Né, quais são horários? Horários que eu possa, né, que a gente sempre brinca, né? Quanto tempo eu levo da minha casa ao meu trabalho? Eu preciso dar aí uma folga se caso, né, por acontecer alguma coisa. Então eu tenho que acordar antecipadamente, eu já falei aqui, né? A gente precisa de uma oração ao acordar. Então a gente tem que deixar um tempo para essa oração, para não fazer a oração corrida e parecer que não fez a oração e depois o dia desanda e você fala assim, porque eu não fiz oração, ou porque eu não falei com Deus. Quer dizer, se eu me programar, eu consigo fazer todas essas coisas. Lógico que tem um dia ou outro que sai do lugar, né? Ele desanda um pouco. Mas se eu tiver uma coisa que as pessoas usam, com as rédeas do meu dia, da minha vida, eu consigo, na verdade, fazer isso. Né? Então, mais ou menos ele está falando isso. Ele fala da vida, mas essa vida pode ser a bagunça material, né, dentro da casa, dentro do trabalho, como ela pode ser a bagunça dentro da mente com relação a todas as coisas que eu faço. A gente vive uma vida material e a gente precisa viver uma vida espiritual. Fala assim, vida material é tudo aquilo que eu faço durante o meu dia. Que nem você falou, vou lavar louça, né?
ou estudar, ou as coisas do trabalho, que nem você. Com certeza, muitas pessoas trazem algumas coisas de trabalho para casa, em algum momento. Não deveria. A gente deveria, quando diz, tentar fazer com que né, de conseguir terminar o meu dia e tipo assim, eu vou encerrar o meu expediente tal hora. Nem todo mundo consegue, mas eu vou encerrar nesse horário. E depois que eu encerrar aqui, eu começo o que não é daqui. Tal hora eu tenho que estar na academia, tal hora eu tenho que fazer isso. Tenho compromisso, às vezes, de buscar filho, né? Acho que você tem isso, né? De ir um horário para isso, um horário. Mas quando a gente planeja antecipadamente, a gente consegue, né? Antecipadamente feito. Então, a gente fala assim, organizadinho a gente faz. Um dia, eu falei, um dia ou outro as coisas desandam um pouco, mas elas não podem desandar todos os dias. Se ela bagunçar todos os dias, alguma coisa está errada, né? Então ele fala assim, o planejamento da vida ele precisa ser feito, seja com todas as ferramentas que nós temos hoje. E a gente falou, a ciência trabalha dia e turnamente para que a gente encurte distância, né? Falando assim, vamos dizer assim, se a gente precisasse ainda buscar água ou lavar roupa em rio, tomar banho fora, usar banheiro fora, a vida da gente seria um caos hoje, né? A gente fala assim, hoje a gente tem água encanada dentro de casa, a gente tem energia elétrica, a gente tem condução, né? A maioria das pessoas talvez não, mas né, tem um jeito de ter uma condução, um horário. Ou seja, então a vida tem que ser programada em cima disso. Ela não pode ser deixada para assim, eu vou acordar a hora que eu quiser e depois que eu acordar eu faço o que der. Não. Eu vou dormir tal hora, eu vou acordar tal hora, eu vou tomar café tal hora. Né? Tem gente que gosta de deixar a roupa arrumada do dia anterior para o outro dia. Facilita. Deixar ferramentas de trabalho, própria chave de carro, chave de casa, nos lugares certos, para quê? Para que eu não perca tempo procurando isso. Para que eu não. Aonde será que está? Onde será que está? É tão difícil, né? Quando você precisa de alguma coisa e não sabe onde está. E isso atrapalha bastante a vida da gente. Então, essa organização, esse planejamento poderia muito ajudar. Então, assim, a gente precisa viver uma vida planejada, de saber onde se encontra, onde está, para que não se perca tempo. Sim, isso mesmo. A gente, a vida em ordem já é difícil, né, levar. Hoje a gente tem uma avalanche de informação chegando na gente, né? Eu sou uma pessoa que tento estar atenta a tudo quanto é tipo de notícia, desde política, futebol, serviço, tudo. E quando você vê, você está com um excesso de informação e que aquilo te cansa, né? E um monte de informação que não te serve de nada, né? Hoje em dia com essas redes sociais, com esses rios, né, que você fica jogando o vídeo para cima, curto, né? A gente começa a ler um livro depois de ver os rios aqui do Instagram, você dá vontade de passar a página para cima e pular a página rápido, né? Você não consegue se concentrar. Então a organização é tudo mesmo. Mas seria interessante. Isso que você falou. A minha esposa falou esses dias, né? Eu fui trabalhar à noite, cheguei aqui. Eu falo, nossa, já é essa hora. Eu fiquei um pouquinho ali olhando o celular, fazendo uma coisa. Já, já é esse horário e a gente, que com as distrações, né? Que nem você falou, com essas coisinhas, às vezes você perde muito tempo. E assim, não é para deixar de fazer isso, né? Se esses rios te trazem informações boas, ou se são coisas interessantes, até que não sejam nada mais que distraia, o que a gente não pode é perder muito tempo com isso. E depois você perceber assim, eu poderia ter feito outra coisa. A mesma forma que a gente às vezes faz, o ano passa, e aí você fala, nossa, o ano já terminando, está terminando e eu não fiz nada de novo. Então seria legal a gente ter. Eu vou ter tipo que a gente quer fazer com as crianças, né? Você vai usar o celular 10 minutos com o Instagram ou com o Facebook. Você vai com filme, tantas, quer dizer, ou um dia para fazer, assistir um filme, um dia para ler um livro, ou todo dia eu vou ler uma página de um livro. Ou o curso que eu quero fazer, eu vou tirar, né, desse que eu quero aprender 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos por dia. Quer dizer, deixar o nosso tempo, né, que a gente tem disponível durante o dia para fazer
isso, aquilo, como diz, programadinho. Quando a gente habituar, isso fica fácil. Só que a gente habituou a deixar a vida um pouco largada, né? Meio à vontade, meio no... Vou deixar ver o que é que acontece, né? Aí que a gente percebe que é aí que É, a gente... é uma coisa que eu vejo que todo mundo reclama, que a vida está passando, parece que está passando mais rápido que antigamente. Mas acho que é por causa desse advento da internet, do celular, né? A gente gasta tanto tempo aqui, se distrai tanto, que a vida passa rápido mesmo, né? Você vê, a semana passa aqui voando, né? Você não fez nada na semana e parece que já é sexta-feira, né? Quando você vê, já foi. E é isso aí. Tem que equilíbrio em tudo, né? Equilíbrio. O Luciano está colocando aí, né? Aproveitar, fazer com coisas proveitosas, né? O ruim, que nem você falou, é você ver o ano passar e você não fazer nada. É, Legal quando você fala assim, passou, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Quer dizer, a gente tem, né, da forma que o Luciano está falando, aproveitar. Aproveitar para quê? Para o que eu quero fazer. Ela não pode ser desperdiçada em nada, em coisas talvez, né, que a gente fala assim, inúteis, né? Eu tenho que ter coisas úteis, eu quero, né? Eu quero pegar firme na minha religião e vou aprender isso, eu vou aprender a ser melhor, eu vou aprender a não ser tão nervoso, eu vou aprender a, né, fazer um curso, eu quero aprender a fazer tal coisa e aproveitar isso, né? Nas horas do dia, colocada já acertadamente, planejado uma semana, e aí para poder fazer. é isso aí. Muito Vamos bem. às pressas, então. Sim. Então nós vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim. Que assim seja. Então hoje a gente vai mais um pedaço do nosso Evangelho. Sim. A gente está no último capítulo, né, capítulo 28, que isso é uma coletânea de preces espíritas. A gente está lá na parte de reuniões espíritas. Qual parágrafo? Falou? Então, na verdade, Fábio, você leu o que O está no quarto? do Evangelho, que é o Mateus, né? O item 4. Só que a gente não adentrou a instrução trazida pelo Allan Kardec, porque a gente entrou tentando entender o que seria reuniões espíritas, mediunidade, aquilo que Jesus tinha dito, né? Sim. Então, hoje, basicamente, a gente vai fazer o item 5, 6 e 7, né? Que o 5 é a instrução, 6 é a prece de início da reunião e 7 é a prece para o fim da reunião. Ok. Então ele diz, né? Só para que a gente entre, a gente não entrou nisso, fala assim, a palavra dita por Jesus é, né? Onde se encontrassem duas ou três pessoas reunidas no nome dele, ele, Jesus, estaria no meio desses seres, dessas pessoas. Ele diz, eu me encontrarei entre elas. Allan Kardec, com aquilo que ele retirou das instruções, né, dos espíritos, ele diz, para as pessoas se acharem reunidas em nome de Jesus, elas não basta elas estarem fisicamente juntas. É preciso estarem espiritualmente unidas
pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. A gente falou sobre isso, né? O que é se reunir com Jesus ou em nome dele? Foi o que a gente falou. Eu vou reunir em nome de Jesus para falar de armas? Eu vou reunir em nome de Jesus para fazer fofocas? Então ele diz, para eu estar, não preciso, eu vou estar fisicamente, mas não estarei espiritualmente. Por quê? Porque ele diz aqui, é preciso estarem espiritualmente unidas por comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então, se eu estou reunido em pensamento para o mal, não adianta falar que eu estou em nome de Jesus. Se estou reunido pensando em coisas ruins e erradas, Jesus não vai estar comigo. Ele pode estar na reunião com outras pessoas, mas comigo não. Por quê? Porque a gente falou, como que a gente se encontra, ou como a gente recebe, por exemplo, a comunicação com os espíritos, ou até a visita deles? De acordo com o que eu penso. De acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu sou, de acordo com o que eu faço, eu me reúno, segundo os espíritos, com seres que pensam da mesma forma. Por exemplo, se eu gosto de beber e quero beber, não adianta eu ir na igreja, eu tenho que ir no bar. Se eu quero ouvir palavras boas, conselhos bons, coisas do bem, não adianta eu ir num local onde pessoas estão bebendo, bagunçando, brigando. Então, o local onde eu vou é onde a minha intenção me leva. Agora, não adianta eu ir na igreja com a intenção de estar no bar. Não adianta eu ir na igreja com pensamentos de maldade. É esse que faz com que Jesus não esteja comigo. Ou meu guia protetor, meu anjo da guarda, o próprio Deus. É assim que é ensinado. O que eu quero? Com qual intenção eu estou indo? Então ele diz assim, Jesus os espíritos puros que o representam, porque ele fala assim, Jesus é um espírito puro, de ordem elevada. Se ele não puder estar, por exemplo, virá um outro espírito da mesma grandeza, do mesmo grau de elevação. Então ele diz assim, Jesus ou os espíritos puros que o representam se encontrarão no meio de pessoas que pensem elevadamente, que estejam pensando em coisas do bem. Aí ele continua dizendo que o Espiritismo nos faz a nós, nós compreendermos como os espíritos podem estar entre nós. Eles não estarão em corpo material, mas eles estarão em corpo espiritual. É um dos estudos do Livro dos Espíritos, é um dos estudos quando a gente vai aprender mediunidade. Eles falam do perispírito ou do corpo espiritual. Quando nós nos desprendemos do corpo material e vamos para o mundo espiritual, nós deixamos o corpo físico, aquele que é enterrado, que vai para o cemitério, que desmancha, depois fica só os ossos, né, e com o tempo se desmancha todo. Diz assim, o que nós levamos? Um corpo, que é o nosso corpo, que é cópia, nosso corpo material é a cópia dele, e é com ele que nós retornamos para o mundo espiritual. E é com esse corpo que nós nos apresentamos às pessoas. Quando a gente sonha com alguém, e esse alguém, né, muitas pessoas têm esse tipo de sonho, alguém que já desencarnou, nós o encontramos com esse corpo. As pessoas que têm evidência, né, que têm a condição de enxergar espíritos, eles enxergam esse corpo espiritual, que tem o mesmo formato do corpo que era material. Porém, ele diz assim, com a aparência que nos permita reconhecê-los. É bastante interessante isso, tem um estudo, a gente pode depois futuramente falar disso, né? E a gente já falou disso, mas é um tempo longo, mas quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, no capítulo 3, nós vamos encontrar isso sobre as moradas na casa do Pai, e nós vamos encontrar uma explicação dada, né, pelos Espíritos de como são
o corpo, né, ou os corpos dos seres que se apresentam. Por exemplo, eu tenho um familiar que não encarnou nesta vida que eu estou agora, mas a gente viveu uma outra vida. Eu estou no mundo material encarnado e ele não. Com qual corpo ele vem se apresentar? Com aquele que eu conheço. Então é assim, né? A gente fala assim, parentes que já a gente teve numa outra encarnação e eles não estão. E eu já vivi algumas encarnações e estou no mundo espiritual, visito algum deles, eu tenho que mudar o meu corpo do jeito que ele conhece. E isso é uma das coisas que é explicado pelo Espiritismo, que nós temos essa capacidade de fazer como espírito, de mostrar o corpo como eu sou. Por exemplo, Jesus. Jesus, ele não viveu encarnado na Terra. Mas Jesus, para se tornar o espírito que ele foi, ele viveu encarnações em outro mundo, até se tornar um espírito puro. Então vamos dizer assim, que ele seja um espírito que está lá no parte alto, conhece as pessoas que ele viveu nas encarnações deles bem passado. Como é que ele tem que se apresentar? Daquele jeito que o conhece. E para nós que não o conhecemos, esse é um problema bastante sério. Nós não conhecemos Jesus. Nós tivemos, né, algumas imagens, tem até essa série The Chosen, né, que está muito falada aí, e é para ser lançada novos episódios. O Jesus que tem lá é diferente daquele Jesus que apareceu em filmes, né, de pele clara, de cabelo liso, de olhos claros, né, ele se apresenta. Então ele fala assim, a gente não tem noção de que Jesus, qualquer ser que se apresente para nós de uma forma, pode ser que ele se apresente como Jesus. Mas ele fala assim, mas o que interessa aí no caso de Jesus? Não é como ele é, sim a energia que ele traz. E é uma outra coisa que a gente aprende com mediunidade, né? Como eu saber que se o espírito que está próximo de mim é do bem ou é do mal? Ele fala assim, a sensação que eu vou experimentar, né? Ele fala assim, o espírito se aproxima de mim, nossa, que sensação boa, me deu uma paz, parece que descansou, né? Um negócio em mim. Nossa, quando se aproximou de mim, me deu um arrepio, uma coisa ruim. Então, ele fala assim, é uma das formas que a gente aprende a perceber aonde eu estou ou como, o que seres se aproximam de mim. Eu estou numa assembleia pensando no bem, em fazer caridade. Quais os espíritos que vão se apresentar? Os que pensam da mesma forma. É muito difícil se a assembleia toda estiver unida num pensamento do bem, de paz, de fazer coisas boas, não tem espírito mal que se aproxime. E assim da mesma coisa na nossa vida. Se eu levo uma vida de fazer o bem, de não fazer o mal, de não pensar errado, de não querer passar ninguém para trás, é muito difícil um espírito ruim, mal, se aproximar de mim, porque ele não ganha força para se aproximar. Então, as minhas intenções, os meus pensamentos, as minhas atitudes é que atraem este ou aquele espírito, ou bom ou mal. Aí ele fala aqui também, quanto mais são elevados na ordem espiritual, maior é o seu poder de irradiação. Quanto mais o espírito evoluído, mais alcance ele tem entre várias pessoas, ou vários lugares ao mesmo tempo. Aí ele diz aqui, é assim que possuem o dom da ubiquidade. É uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, se o espírito pode se dividir, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí eles explicam ubiquidade. O espírito não consegue se dividir, o espírito é um só. Porém, a sua irradiação, o seu pensamento pode chegar mais longe. Ou seja, Jesus no alto do local onde ele se encontra. Se ele enviar seu pensamento, ele pode chegar a 3, 4, 15, 20, 30, 100 casas espíritas ao mesmo tempo. O que chega, a sua irradiação, o seu pensamento,
a sua energia, dando a impressão que ele estaria em vários lugares. A mesma coisa daquele farol, né, que às vezes você enxerga de longe. Se você for ver da onde ele está partindo, tem aí 3, às vezes 4 quilômetros. E às vezes você, distante dele, 3 ou 4 quilômetros, você consegue enxergar essa luz. Como todos aqueles que estão de você até da onde parte a luz, todos conseguem enxergá-la. Mas a luz é uma só, partindo de um ponto só. Ela consegue atingir a mesma coisa do Sol, né? Quando ele brilha na cidade de São Roque, de Mairim, que Alumínio, Araçariguama, e daqui para frente em todas, dando a impressão que é um sol para cada local. Não, é ele irradiando da sua distância, com a sua energia, com a sua potência, chegando a todos esses lugares, né? Então, esse seria irradiação e ubiquidade, isto é, podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso usarem um raio do seu pensamento que se projeta para onde eles querem, ele chega no lugar que eles querem. Por essas palavras, né, que Jesus disse, de estarem reunidos em meu nome, né, ele diz assim, quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Ou seja, pessoas reunidas em meu nome, eu estarei lá. A união e a fraternidade, que é, né, fazer o bem para os irmãos, né, ele quis dizer, não é por número, ele diz aqui, não é o maior ou o menor número de pessoas reunidas que garante a presença espiritual de Jesus. Vamos nos reunir em nome de Jesus hoje à noite, 20 pessoas. Ele diz, não é a quantidade que dá isso, né? Ele diz, não é isso que garante a presença espiritual de Jesus ou dos bons espíritos. Pois ao invés de 2 ou 3, ele poderia ter dito 10, 20 ou até mais. Essa presença espiritual, seja de Jesus ou dos bons espíritos, se dará sempre que o sentimento de caridade seja a base da união da fraternidade. Qual é o motivo de estarmos reunidos hoje? Fazer caridade, fazer oração, auxiliar os espíritos necessitados, auxiliar as pessoas em necessidade. Todos que estão lá estão com esse pensamento? Sim, Jesus estará junto. Pode ter 20 e ele estar entre 3. Pode ter 20 e ele estar entre 5. Porque vai depender do sentimento de cada um que faça parte dessa reunião. Ele diz assim, ainda que só se conte com 2 pessoas, porque a ideia é reunir. Então, reunir começa a partir de 2. Uma pessoa sozinha não é uma reunião. Ela passa a ser reunião a partir de 2 pessoas, né? Então, ele diz assim, porém, ele fala, são 2 pessoas. Porém, se essas 2 pessoas orarem, as 2 que estão lá, orarem, cada uma no seu canto, embora se dirijam a Jesus, não existirá entre elas comunhão de pensamentos. Se não estiverem tocadas por um sentimento de benevolência mútua, ou seja, de fazer o bem para todos. É bastante interessante isso, né? Os médiuns, eles são bastante interessantes. Porque os médiuns vão à casa espírita para trabalharem para os outros. Mas se cada médium vai lá pensando só nele, é muito difícil acontecer um trabalho. É muito difícil desse trabalho ser proveitoso. Eu vou na mesa. O que está precisando? Eu estou precisando eu que estou precisando de ajuda. Outro médium, eu estou precisando de ajuda. Outro médium, eu também estou. Cada um reza ou ora ou pede só por ele, não vai ter um trabalho de caridade. Porque o trabalho de caridade é benefício aos outros e não a mim. Por isso que é bastante interessante, a gente falou na mediunidade, e você precisa entender isso. Que quando você vai à casa espírita, se você estiver trabalhando para os outros, você será beneficiado. E talvez se você estiver pedindo só por você, talvez você não seja. A gente vai lembrar, você, acho que você lembra, e quem não assistiu e puder assistir o filme sobre a história de Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes era um médico
jurou cuidar das pessoas necessitadas, de auxiliar as pessoas necessitadas. E batiam na casa dele diuturnamente. Ele saía de madrugada, ele saía a qualquer horário. E um dia o filho dele estava passando mal. E bateu uma pessoa na casa dele e pediu ajuda. E até a mulher dele, acho que fala, mas você vai abandonar o seu filho aqui para ir cuidar de outro? E ele vai e fala. Só que quando ele vai ajudar o outro, o auxílio do alto auxilia o filho dele. Por quê? Porque ele estava com a intenção de auxílio. Ele não pensou egoisticamente em ajudar apenas o filho dele. Ele, com certeza, a mente dele gostaria de ajudar o filho dele e até pensou nisso, deve ter feito uma oração e foi ajudar o outro. Quando ele voltou, o filho dele já estava curado. Acho que não tinha o que ele fazer ali, né, também, né? Então, mas assim, Era é bastante interessante. uma coisa do céu mesmo, né? Uma coisa espiritual mesmo para ajudar. Ele falou, não vou fazer nada, vou... Então, às vezes a gente tem isso, né? Você acabou de falar isso, às vezes a gente tem isso. O que adianta eu estar com meu ente querido no hospital se eu não posso fazer nada? Sofrendo, jogando energia, se eu posso fazer outra coisa naquele momento que eu não posso fazer nada. Né? Então a gente fala assim, esse é o sentimento de caridade. Aonde eu não posso fazer nada, eu entrego nas mãos de Deus e vou ser útil em outro lugar. Não que eu esteja abandonando aquele, ou eu não goste daquele, ou eu goste, né? Porque a gente tem muito isso, né? Por exemplo, você vai para a casa espírita ajudar os outros e vai deixar sua casa, sua família aqui. Tudo bagunçado aqui, você vai... Isso, você percebe? Então, por exemplo, fala assim, a ideia, e essa ideia de Jesus, né, a gente fala assim, eu sou médium, eu vou ajudar quem? Eu vou ajudar alguém, né? Mas se eu ficar em casa pensando só na minha família, às vezes eu não acabo ajudando e não faço isso. Mas quando você falou, naquilo que a gente falou no Gotas de Paz, quando eu organizo minha vida e coloco a minha vida no lugar, eu consigo não precisar estar fazendo só coisas para mim. A minha vida está organizada. Agora eu vou ajudar a organizar os outros. Essa é a ideia, esse é o sentimento de caridade. Isso é, na verdade, caridade. Então, né, nesse entendimento ele diz, né, que onde tem umas pessoas reunidas, o pensamento não pode ser de ódio, de inveja, de ciúme, porque esses pensamentos, a corrente fluídica que sai dele, se opõe àquelas que querem o bem. Então elas batem e retornam. É a mesma coisa. Eu faço um espírito, né? Eu faço uma oração, a gente já falou disso. Eu faço uma oração para ajudar uma pessoa. Essa pessoa está longe. A minha intenção é boa, a energia que sai de mim é boa. Só que chega lá, bate numa pessoa que está com ódio, inveja, raiva. Ela não consegue captar isso. Né? Algumas pessoas, alguns centros espíritas, algumas casas espíritas fazem operação espiritual à distância ou fazem tratamento à distância. O que eles pedem? Fique em casa, em oração, em meditação, preferência deitado, com luz baixa, leve, com roupas leves, pensando em coisas boas. Para quê? Para que essa energia que da onde vier chegue e atinja, né? Consiga achar alguma coisa. Então eu rezo para outra pessoa, mas a pessoa está pensando em besteira, em fazer mal, em coisa. É muito difícil chegar uma energia para tocar. Por isso que Jesus fala, né? Eu vou fazer aqui um passe, mas você acredita que eu posso curar você? Você tem a fé, você tem o desejo, você quer mesmo muito isso? Não adianta nada eu querer como médium e a pessoa que vai receber isso não quer, ou não tem ideia, ou está com medo, ou, né, não se preocupa nada com isso, é muito difícil. Por isso eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então ele diz que há necessidade de pensar no bem, em querer o bem,
E com a ideia de oração que a gente falou, eu vou fazer uma assembleia, né? Se a casa faz, o assistido tem que ficar na sua casa, de preferência deitado quieto. O Luciano está falando isso, trabalha numa casa espírita. Então, na verdade, a gente fala assim, eu vou para a casa espírita fazer uma reunião em nome de Jesus, então eu tenho que ir com boa intenção, de não querer coisas para mim e querer para os outros. E todos que estiverem lá queiram a mesma coisa. Acreditem, né? Eu falo no caso de reunião espírita, acreditar que o espírito pode vir auxiliar, que isso é possível, que eu estou com um pensamento bom, que todos nós vamos estar, então, unidos em um pensamento. E aí, para que fala, e assim a gente vai ilustrar, porque o que nós fazemos aqui, né, como live, ela é uma reunião espírita. É a reunião onde está eu, você, e né, tem 9, 10 pessoas aqui na live. Essas 10 pessoas estão reunidas no qual intuito? De aprender, de escutar, de estar aqui com esse pensamento. Ela é uma reunião. Como que nós iniciamos essa reunião? Né? Então ele diz assim, prece para o início da reunião. Vou ler ela aqui. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que a oração é feita, tudo é feito a Deus, enviar-nos bons espíritos para nos assistir, para fazer algo por nós. Afastar aqueles espíritos que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir o que é verdade e o que não é. Isso o médium precisa. Afastar também os espíritos maus, encarnados ou desencarnados. Olha o que ele fala, não é só espírito mau da parte espiritual, tem os dois encarnados também, que poderiam provocar desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazer com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vêm nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Então a ideia do espírito é que o espírito que vem, se ele trouxer um conselho, que ele sirva para todos, né? Que a gente brinca sempre, né? Eu estou lá na casa espírita e vem um conselho de um espírito falando coisas boas. Aí, né? Nós estamos lá falando assim, se a minha mulher tivesse aqui ouvindo isso, né? Para quem foi o conselho? Para aqueles que estavam lá. Então ele tem que servir para mim, de alguma forma. Eu não posso achar que eu sou certo e que aquele conselho só serve para outro. Aí ele diz assim, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Quer dizer, tudo aquilo que atrapalha. E pensamento meu não seja em nenhum momento de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Inspirai, né? Ele fala assim, a gente precisa muito, né? Nós que fazemos a live aqui, nós precisamos muito dessa inspiração. Quando a gente está falando de um assunto e às vezes a gente não lembra, a gente não sabe que assunto falar, vem uma inspiração para a gente falar disso ou daquilo. Muitas das vezes o mesmo assunto, falado em vários dias, ele pode sair de forma diferente. Por quê? Porque a inspiração naquele momento é diferente. Quem necessita daquilo também é outra pessoa diferente daquela que precisou no dia anterior, por exemplo, né? Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, né? As pessoas que estão junto com a gente, presentes ou ausentes, ou seja, dentro da casa espírita ou do local onde a gente está fazendo ou em outro lugar, né? Fazer com que, pelos sentimentos de amor que nos envolve, reconheçamos a influência que vem deles, né? Salutar, que faz bem. Dai aos médicos escolher-lhes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado, da seriedade do ato que vão realizar. Quer dizer, é sério um trabalho espiritual, a fim de que o façam com fervor e responsabilidade. Que seja, o médico que vá trabalhar no casa espírita vá com fervor e com responsabilidade. Se na reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o do bem, abri-lhe os olhos, a luz, perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos se vierem com outras intenções. Quando algum espírito, a gente fala assim, malévolo, que não é tão bom, aparece numa casa espírita, a gente já começa a olhar ele com outro olho. O que ele quer aqui?
Ele veio atrapalhar, a gente já quer ficar nervoso, né? Se pudesse pegar, já quer pegar pelo pescoço. Não é essa a ideia. Mesmo que ele esteja lá com uma intenção ruim, o que a gente tem que mandar? Pensamento bom. É irmãozinho, né? Se já a gente vai ouvir muito isso, né? Irmãozinho, ô irmãozinho, quem você quer aqui? Irmãozinho, porque ele é um irmão, né? Naquele entendimento que Jesus nos passa. Ele diz assim: rogamos especialmente ao Espírito. No meu caso, no seu caso, de cada um, se conhecer o seu guia espiritual, fala pelo nome, senão, meu anjo da guarda, né? Para nos assistir e velar por nós. Essa é a de início, da mesma forma que a gente faz uma oração de início bem parecida com essa. E tem uma para depois encerrar a reunião. Diz assim: agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamos-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. Sempre a gente vai tirar um ensinamento, sempre tem uma instrução, e eu agradeço e peço para que ajudem que eu consiga, no dia a dia meu, colocar isso em prática. E que cada um de nós, ao sair daqui, daquela reunião, dessa reunião, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, porque muitos espíritos sofredores participam de reuniões e, né, que as instruções também sejam proveitosas, não só a nós, como a eles também. Sejam eles sofredores ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Sempre a gente falando para os outros, ajudando. Por isso que é interessante, né? A gente fala assim: nós estamos fazendo essa live aqui hoje. Para quem que a gente está fazendo a live? Para todos aqueles que querem ouvir, sejam eles encarnados ou desencarnados. E que aquilo que a gente fale chegue a eles, como também chegue a nós. Que não eu só fale, e também faça, que todos que ouviram também façam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Isso aí. Lembrei dos nossos trabalhos, né? Das duas orações que eram feitas lá, né? Isso aí, tá vendo? Vamos encerrar então, Zon? Sim. Então nós vamos, né, na mesma forma que a gente falou de fim de reunião, a gente vai fazer a oração para o fim da nossa reunião. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa reunião, por essa live, pelos ensinamentos que aqui vieram, que foram dados, né, trazido do Evangelho de Jesus, dos livros que Allan Kardec nos trouxe, né, pelos bons espíritos, que a gente possa tirar proveito desses ensinamentos e que possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo, né, essas correntes espirituais que vieram, e nessas correntes espirituais tem as correntes que dão passe, as correntes médicas, então pedindo essas correntes que possam dar um passe espiritual a todos nós, participantes dessa reunião, dessa live, as correntes médicas que vêm do mundo espiritual, possam colocar sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando nessas águas o remédio para a necessidade de cada um de nós. Todos aqueles que estiverem passando por um problema maior, mais difícil, aproveite esse momento, leve seu pensamento a Deus, a Jesus, aproveitem essas correntes espirituais que estão aqui, recebam os passes dessas correntes, aproveitem o fluido espiritual, o remedinho que vai ser colocado na água. Aquelas pessoas as quais nós conhecemos e que não puderam participar hoje dessa live, dessa reunião, que a gente leve o pensamento até elas, para que as correntes espirituais que estão aqui possam, através do nosso pensamento, chegar aos recintos nos quais nós pensamos, aos irmãozinhos nos quais nós pensamos, para que eles também possam, nesta noite, receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações que aconteceram nessa live, nessa reunião, e que a gente possa, através desses bons espíritos que nos visitam, levar esse sentimento, essa vibração boa que está aqui, possam ser levados a todos aqueles que necessitam
sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles as nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E é acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então essa é a nossa oração de encerramento, né, de uma reunião, de uma live. Isso aí. Então é isso, Oswaldo. Então, boa noite a todos. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos. E até segunda-feira que vem. Que assim seja. Uma boa noite, Fábio. Uma boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Até mais. Que assim seja.